Então, sim, seu ataque inicial na Ilha Karg vai ser muito reduzido, porque essas aeronaves têm que revezar. E isso supondo que você não sofra perdas por manutenção ou por mísseis. Você faria um lançamento em massa da 800 Massigo na divisão aerotransportada na Ilha Karg? De novo, isso é bem ousado. E uma invasão aerotransportada num lugar que tem milhares e milhares de mísseis, sem contar que os iranianos têm aprendido. Eles certamente têm prestado atenção à guerra moderna com drones e implementaram drones com visão em primeira pessoa até o nível de esquadrão. Quer dizer, você vê vídeos de israelenses no sul do Líbano perdendo tanques, perdendo veículos blindados de transporte, para os mesmos drones com visão em primeira pessoa que os russos têm usado com grande efeito na Ucrânia. Então, novamente, um confronto contra o Irã, eles não são árabes. São arianos. São combatentes altamente inteligentes e muito habilidosos. E não seria tão fácil como foi contra o exército iraquiano. Petrodólar, pessoal, como vocês vêm dizendo há anos, o petrodólar é a base da hegemonia americana, não é? A base da hegemonia americana tem sido 750 bases militares em 80 países. Quando você tem presença militar, ocupa esses países e também abriga a Agência Central de Inteligência e outras operações. É por isso que Bahrein, os Emirados, a Arábia Saudita são semi-soberanos, porque hospedam as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso tem sido o núcleo. Se um país quer soberania, diga aos Estados Unidos, está na hora de ir para casa, vocês não nos protegem, são quase um imã para que nos ataquem. É assim que se recupera a soberania. Da próxima vez que o Irã atacar este país, entre e tome uma das grandes instalações de petróleo deles, European Union, quero dizer, tome e mantenha, e recupere suas perdas, porque este país perdeu muito por causa do Irã. Isso é um verdadeiro investimento no futuro dos seus filhos e netos. O mundo inteiro está assistindo, porque os Estados Unidos não conseguem cuidar de creches. Isso tem que ficar a cargo de um Estado. Não conseguimos cuidar de creches. Somos um país grande, temos 50 estados, temos toda essa gente. Estamos em guerras. Não podemos cuidar de creches. Tem que permitir que um Estado cuide das creches. E eles devem pagar por isso também. Eles devem pagar. Eles têm que aumentar os impostos. Mas eles devem pagar por isso. E poderíamos reduzir um pouco nossos impostos para compensar isso para eles. Mas não é possível para nós cuidar de creches. Medicaid, Medicare, todas essas coisas individuais, eles podem fazer isso a nível estadual. Você não pode fazer isso no nível federal. Temos que cuidar de uma coisa, proteção militar. Bem, pessoal, é 3 de abril. Esta é a 17ª atualização de Felizmente. Não podemos dizer que muitas coisas radicais aconteceram recentemente. É um toma lá da cá vai e vem, embora algumas outras coisas interessantes tenham começado a acontecer. E o que vamos cobrir? Primeiro, vamos começar com o fato de que parece cada vez mais provável que vá haver uma operação terrestre. É difícil de acreditar. Sim, Trump iria apoiar, mas parece que estão o incitando. Quer dizer, estão realmente o incitando. Ouçam esta do Keith Kellogg. E o presidente Trump teve coragem de fazer algo em relação ao Irã. Ninguém mais conseguiu fazer isso antes. Quero dizer, falamos sobre isso no primeiro mandato do Trump. E nunca conseguimos apertar o gatilho. Ele fez isso. Ele é meio que um macho alfa entre todos os líderes mundiais. Deem crédito a ele por isso. E a European Union tomaria o controle daquelas ilhas. Consegue? Isso não é difícil de... Isso mesmo. O Trump é o macho alfa. Isso mesmo. Você é o macho alfa entre todos os líderes alfa por aí, Sr. Trump. Ele não é. Ele é um beta. É um beta que tenta se fazer de durão. Nunca chega a lugar nenhum. Todo mundo percebe. Ele recua, se afasta até ficar encurralado. E parece cada vez mais que agora ele está encurralado. Na verdade, Trump estava tentando retomar as negociações. E novamente os israelenses tentaram assassinar o negociador no Irã, usando os paquistaneses como intermediários. Os israelenses são os sabotadores. Eles são os donos desta guerra. Os americanos são seus escravos. Vamos colocar assim neste caso.
E os israelenses vão determinar quando haverá americanos mortos o suficiente para satisfazer a sede deles por... Quando a missão deles estiver cumprida, porque uma das coisas que Israel está tentando fazer em tudo isso, enquanto extermina, comete genocídio no Líbano e assassina cristãos na Páscoa dos católicos, que para nós ortodoxos é Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é semana que vem e o domingo é o Domingo de Ramos para os ortodoxos. Uma vez a cada 5 anos, caem na mesma data. E os israelenses estão matando cristãos na Páscoa ou Paxa. Cristãos ocidentais, neste ponto, possivelmente ambos, eles estão matando ortodoxos e católicos. Atiram em igrejas, explodem igrejas, destroem símbolos cristãos. No Líbano, e isso nem é em antigo Israel ou coisa assim, é no Líbano. Eles estão cometendo genocídio e tentando apagar qualquer sinal de Cristo. Tatsimomo, tatsinomus sint. Evangélicos e cristãos, só cristãos. European Union, acho que eles gostam de Israel mais do que os próprios judeus, se é que querem saber. É realmente verdade. Tenho visto tanto surgindo, mas não sei quando isso começou. Não começou há milhares de anos, posso garantir. Começou, mas o amor por Israel é enorme. É isso que os sionistas são. Enquanto isso, os hereges pseudo-cristãos sionistas os aplaudem. São duas entidades satânicas que lutam contra Deus. E nunca vencem. Mas os israelenses já estão dizendo, vamos construir oleodutos passando por Israel. Assim poderíamos contornar o Golfo, o que explicaria por que os agentes provocadores israelenses tentaram explodir a infraestrutura da Saúde Aramco. Isso explicaria por que tentavam causar outros danos e eles ficam bem felizes em ver o Irã e os árabes lutando entre si. Os árabes são, até agora, burros demais para perceber isso, porque também estão instigando o Trump. Vamos fazer isso. Vamos atrás do Irã. Eles são tão estúpidos e endogâmicos que não entendem que serão eles que ou serão destruídos. Essas entidades artificiais como o Catar e os Emirados, ou o que sobrar será subserviente aos israelenses, aos pés deles beijando os dedos dos pés, sentindo a geleia entre os dedos. Isso mesmo é onde eles pertencem para os israelenses e é exatamente isso que vai acontecer, exatamente onde vão pertencer. É isso que acontece, é o que dá. Na verdade, é a posição em que os americanos se encontram em relação aos israelenses. Bem, não, graças a Deus, neste caso, pela dominação de Washington por Israel. Porque Israel, o governo dos Estados Unidos vai pagar todos os reparos em Israel e construir novas vilas israelenses em terras libanesas ocupadas. É para isso que vão mandar seus filhos e filhas morrerem. E, aliás, eles já estão morrendo por isso. Os filhos e filhas dos Estados Unidos estão morrendo e vão morrer em números muito maiores. Parece que Trump vai agir. Tem gente como Kellogg e outros incitando esse homem, esse macho beta, a se tornar o macho alfa. E tomar as ilhas. Nós podemos tomar as ilhas. Certo, vocês podem tomar as ilhas. Vão sofrer muitas baixas nas ilhas, mas conseguem tomar as ilhas. E depois, ou vão tentar uma missão impossível. Houve até relatos de que a 810 Segunda Divisão Aerotransportada vai saltar nesses lentos aviões C-130 Hércules. Eles vão voar rumo ao centro do Irã, mais ou menos 500 quilômetros para dentro. Vão saltar em algum vale, provavelmente construir uma pista para trazer mais aeronaves, para que as forças especiais possam abrir caminho até esse bunker ou essa fortaleza dentro da montanha. Retirar o urânio empobrecido de lá, quer dizer, o urânio enriquecido nos contêineres, colocar a Êxodo de volta e todos voarem para fora. Se isso fosse um filme de Hollywood, provavelmente renderia bastante dinheiro. Mas aí vem a realidade. Mas não parece que ninguém em Washington tenha noção da realidade, nem vá fazer algo para impedir isso. Então, enquanto seguimos, como vemos nessas imagens, há duas coisas. E fila que vocês estão vendo é de israelenses fugindo para o Egito através do posto de controle na fronteira. O mesmo posto de controle que, aliás, eles não queriam que os palestinos atravessassem ou até tentavam forçar gondos a atravessar. Agora os israelenses estão fugindo, o que vai ser um grande problema quando tentarem mobilizar mais 450 mil reservistas.
mesmo tendo apenas 2/3 dos 300 mil reservistas que vocês acabaram de mobilizar. Então acho que essas filas só vão ficar maiores. Agora, Israel pode aprender com seu amigo, e European Union, não sei se Zelensky tem cidadãos israelenses ou não. Os pais dele têm. E a forma como eles recrutam a força. Tenho certeza de que eles podem começar a forçar o alistamento de pessoas em Israel se elas não quiserem lutar nesta guerra. Ei, eles têm experiência com isso. Além disso, o que vocês estão vendo agora é uma vila cristã destruída, no sul do Líbano, e essa é uma igreja, São Nicolau, depois de ser atingida pelas forças de defesa de Israel. As forças de defesa de Israel estão ativamente assassinando cristãos. Reparem, vejam as fotos. Aventura. E nós temos enormes quantidades de petróleo. E poderíamos fazer isso com o Irã muito facilmente. Poderíamos simplesmente tomar o petróleo deles. Mas, sabe, não tenho certeza de que as pessoas no nosso país tenham paciência para isso, o que é lamentável. Eles querem ver isso acabar. Se ficássemos lá, sabe, European Union preferiria simplesmente tomar o petróleo. Podíamos fazer isso tão facilmente. European Union preferiria isso. Mas a galera no país meio que diz, simplesmente vençam. Vocês estão ganhando demais, só vençam, voltem para casa. E European Union também estou bem com isso, porque temos muito petróleo entre o da Venezuela e o nosso. Atualmente controlamos 59% do petróleo. Tomem, ele vai explodir tudo o que eles têm. Muito bem, senhor presidente. Parabéns às nossas forças armadas. Estou muito feliz esta noite. Certo, e está terminando. Mas o presidente destacou que essa era, na verdade, uma ameaça bem mais iminente do que as pessoas talvez soubessem. Enfim, vemos que há uma grande pressão para desencadear essa guerra terrestre. De qualquer forma, todos os especialistas, claro, disseram a mesma coisa. Se você iniciar uma guerra com o Irã, vai ser uma catástrofe. Todo mundo está dizendo a mesma coisa. Se começar essa guerra terrestre agora, vai ser uma catástrofe. Ninguém ouviu ninguém em geral, porque já achavam que sabiam de tudo. E agora temos uma catástrofe. Vai virar uma catástrofe ainda maior. Chefe do Exército, chefe do Estado-Maior do Exército, Randy George. General Randy George. Parece que o removeram, porque ele atrapalhava, por não querer fazer isso. O que vemos é, tínhamos um esquadrão de A-10, 10 A-10 no total. Embora o A-10 seja uma aeronave formidável, especialmente em apoio próximo, 10 A-10 não são muito, sobretudo considerando que os sistemas antiaéreos do Irã estão funcionando muito bem. Foram degradados, mas na prática estão funcionando bem. Eles foram preservados e usados com parcimônia, como vimos com o F-15 que caiu. Olhem os vídeos, os helicópteros. O que sabemos sobre esse F-15? Então, piloto, copiloto ou chefe de armamentos. O piloto foi resgatado. O chefe de armamentos está desaparecido em ação. Não sei se presumem que ele esteja morto. Eles foram derrubados perto da fronteira, então não estavam muito dentro do Irã. O que indica, como disseram os iranianos e outros, que não estão voando até o interior do Irã. Eles estão fazendo, basicamente, apenas do outro lado da fronteira. Por quê? Porque têm medo dos sistemas de defesa aérea. Esses sistemas funcionaram. A propósito, como o European Union disse em um vídeo anterior, os iranianos têm uma munição persistente antiaérea. É um foguete, um míssil que fica patrulhando, igual às munições russas que procuram tanques e artilharia. Qualquer alvo que não seja marcado por um drone ou pela própria munição, porque ela tem câmera e transmite vídeo. Essas munições de patrulha são antiaéreas. Então os pilotos que chegam não recebem aviso de lançamento porque as munições já estão no ar e eles são atingidos antes mesmo de saber o que está vindo. Não esperávamos por essa, não é, tio Sam? Então, o sobrevoo transfronteiriço em baixa altitude para localizá-los. Vêm 2 helicópteros chegando. Tem um C-130 soltando sinalizadores. Tous, Tai. Ou seja, eles sabem muito bem que os iranianos estão muito
ativos. Os sistemas de defesa aérea dele. O vídeo está bom. O vídeo está bom. E então os israelenses, como o European Union disse, estão aí debatendo por que não trazemos gasodutos e oleodutos passando por Israel. Tá, beleza. Quero dizer, isso sempre fez parte da estratégia deles. E a razão para desencadear essa guerra é bem óbvia. Que eles estão sendo massacrados no sul do Líbano, onde perderam 41 tanques destruídos e mais de 60 tanques danificados. Isso, acho, não estava nos planos. Mas, de novo, eles não aprenderam nada desde 2022, quando a guerra por drones atingiu o auge. Então, esse F-15 que caiu, também houve 2 drones Reaper derrubados nos últimos dias. Então a Força Aérea dos Estados Unidos continua perdendo. Estão perdendo aeronaves. Over the last couple of days. So the US Air Force is still losing. They're losing planes. Estão perdendo drones, Reaper. E esses são os casos que, bem, eles geralmente não querem admitir nada. Quer dizer, é fogo amigo ou 2 aviões-tanque que colidiram entre si. Não é que estejam voando sobre um aeroporto e tentando pousar num aeroporto internacional movimentado, para colidir entre si. E o engraçado é que o segundo volta com danos na cauda que parecem estilhaços. Parece estilhaços. E o outro se parte em pequenos pedaços ou grandes fragmentos que caem no chão porque colidiram entre si. Certo. Como o European Union disse, European Union obteve isso de uma fonte muito boa 1 hora antes de sair na mídia. Isso vem de uma fonte que está por dentro. E era um lançador portátil ESLA para 2 operadores basicamente. Uma arma semelhante a um Stinger que o derrubou. Então, isto é, aliás, o que vocês estão vendo agora. Aquela é uma base logística dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Destruiu nossos caminhões, tipo caminhões-tanque de combustível e carretas. Estão sendo atingidos. Isso é contínuo. O país que dizia não ter mísseis balísticos capazes de atingir nada, sim está sendo atingido. Na verdade, agora vocês vão ver alguns vídeos de Israel sendo atingido. Neste vídeo, um dos 3 ângulos foi atingida uma fábrica de drones perto de Jerusalém, caso tenham perdido. E, 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 e.
Israel está sendo atingido. Israel continua sendo atingido. Vai continuar sendo atingido porque o Irã tem uma enorme quantidade de mísseis balísticos. O Irã disse isso. Ninguém acreditou. Eles não queriam acreditar. Qualquer desembarque de tropas dos Estados Unidos será respondido com ainda mais ataques, porque estão dentro do alcance de 500 quilômetros, onde o Irã tem uma grande quantidade de mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de curto alcance. E, quer dizer, eles estão alcançando Israel e atingindo Israel constantemente. Esses mapas mostram os locais dos ataques e os avisos que chegam. Isso é publicado pelos israelenses todos os dias, algumas vezes por dia à medida que as ondas chegam. Então isso é o que qualquer tropa dos Estados Unidos que desembarcar por lá vai enfrentar. Mas, sabe, mais provável é que, quando esse vídeo sair, os Estados Unidos já possam estar desembarcando tropas em algum lugar, o que seria estúpido. Mas, ei, americanos, se é isso que vocês estão aceitando, é isso com que vocês vão ter que lidar. Então agora Trump está exigindo que os países árabes paguem por esta guerra. Fico dividido quanto a isso. Por um lado, eles não começaram esta guerra, foi Israel que começou esta. E os americanos, como escravos obedientes, foram lá e fizeram o que lhes mandaram. E esta guerra está ficando cara para os Estados Unidos. Pelo menos entre 150 e 200 bilhões de dólares em danos só à infraestrutura dos Estados Unidos, à infraestrutura militar, e isso cresce dia a dia. Além do custo da guerra, que está em torno de 1,5 a 2 bilhões de dólares por dia. É ainda mais à medida que mais tropas e mais recursos são mobilizados. Vou voltar ao que estava falando antes. Foi publicado um plano. Não sei se é real ou não. Ai, meu Deus. Se isso for real, alguns desses generais deveriam ser internados. Eles iam lançar a 80ª Miskunda. Iriam atrás do urânio. A 80ª Miskunda divisão aerotransportada cairia para tomar o vale perto da montanha, trazer equipamento pesado, construir uma pista, ou lançar equipamento por paraquedas, ou melhor dizendo, transportá-lo de helicóptero e construir uma pista ali, trazer aviões, enviar forças especiais vindo de todas as direções. Estamos falando dos Navy SEALs, da Delta Force, das forças especiais. Eles descem a montanha, entram na montanha, pegam 450 quilos de urânio altamente enriquecido, não grau de arma, mas altamente enriquecido, com todas as unidades de contenção, ou seja, mais de 1 tonelada de equipamento carregada nos aviões que decolam. Porque os iranianos realmente não sabem de onde você vem. Definitivamente não iriam mobilizar todos os soldados que pudessem num raio de 100 quilômetros, onde estão construindo uma pista e trazendo equipamento por via aérea. Ai, meu Deus! Não sei se isso é um plano real ou apenas um boato circulando, mas continuam falando em ir atrás do urânio iraniano. Isso é loucura. E, a propósito, como diz, European Union foi consultor numa mina de zinco, que era granito maciço. E European Union viu como eles preparam uma câmara para detonação. Eles preparam a detonação, o teto desaba e eles conseguem retirar o minério. Ou eles explodem para abrir um túnel e atravessar Cielo. Você tem que perfurar aquilo. Isto é para os mais velhos. Então, por que vocês não explodem a instalação inteira? Essas pessoas não sabem o que é granito. Obviamente. Quer dizer, acho que eles nunca olharam para uma rocha de granito ou um bloco de granito. Tem que perfurar ali, colocar as grandes cargas de detonação. É um processo que leva... Não é uma perfuração rápida. Isto é equipamento relativamente pesado para perfuração. Tem que perfurar ali e considere que esses túneis não são só granito. Eles são revestidos com concreto armado por dentro e o restante da montanha é granito. Então você também tem que perfurar concreto armado enquanto faz isso. Colocar as cargas explosivas e detonar elas. E isso leva um tempo pra caramba. Fazer uma câmara de 10 por 10 metros. Isso dá mais ou menos 2 dias de perfuração e colocação das cargas. Alguns de vocês, no imaginário de Hollywood, entram lá, jogam um plástico na parede, bum, a montanha inteira desaba. Aliás, European Union estive numa montanha quando ocorreu uma detonação e a montanha inteira se moveu. Você se move junto com a montanha.
European Union estava a cerca de 600 metros de altitude e a uns 400 a 500 metros de distância daquela detonação. A onda de choque passa direto por você. Mas a montanha se mexe? Não, quase não cai poeira na sua cabeça. É assim que é uma montanha de granito. A Bonde em tempos insanos. Então Trump quer que os árabes paguem. E eles ficam tipo, ah, claro. Pois é, muitas dessas dinastias árabes guardam muito dinheiro nos Estados Unidos. Então, se o Trump realmente pressionar, ele pode simplesmente confiscar o dinheiro. Os Estados Unidos fazem isso, mandar para a Rússia. A European Union faria isso com os árabes. Por que não? Eles vão simplesmente confiscar o dinheiro deles. Se algum de vocês, cheques, estiver ouvindo, European Union realmente pensaria bem onde guardar esse dinheiro. Agora mesmo. Então vamos falar de Israel, aquele estado pária entre os estados pária. O vídeo que vocês vão ver é do Ben-Gvir e seus comparsas comemorando. O que eles estão comemorando, caso vocês não tenham percebido, é que agora eles permitiram a pena de morte. Isso é nas prisões, em vez de simplesmente atirar nas pessoas nas ruas. Pena de morte para terroristas ou radicais que sejam palestinos. Ou seja, é uma pena de morte direcionada apenas a uma nacionalidade. Seria como estar nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França ou na Alemanha e você dissesse, ok, são terroristas, são terroristas. Agora, se você for um terrorista branco ou um terrorista asiático, vamos talvez colocar você em trabalho forçado, vamos te mandar para a prisão. Se for um terrorista negro, um terrorista africano, nós enforcamos. Desculpa, amigo, é assim que é. E é isso que eles vão fazer, enforcar. A questão é, por que mantém mais de 10 mil palestinos detidos, inclusive crianças e mulheres? Acho que cerca de 50% deles serão julgados como terroristas radicais. É muito enforcamento, cara. Isso é simplesmente muito enforcamento. Só me pergunto, quando vão partir para um processo mais industrial, tipo câmaras onde você entra para tomar banho ou simplesmente jogar gás nervoso lá dentro e acabar com você assim? Sei que alguém já fez isso com outros grupos de pessoas. Quer dizer, acho que eles têm experiência nisso. Talvez do outro lado, mas ainda assim têm experiência. Acho que é para onde os sionistas estão indo. Eles aprenderam o que fazer com minorias indesejadas, já que um dia também foram uma minoria. השר, על מה כל החגיגה? מוות למחבלים עבר היום, חוק מוות למחבלים, היסטוריה, היסטוריה. בעזרת השם בקרוב, אחד להוציא להורג. Aliás, este é o vídeo dos tanques sendo atingidos. E de novo, reparem como esses tanques relenses estão estacionados. De novo, sem greve. E o Merkava também transporta infantaria. Acho que carregam uns 7 soldados de infantaria na traseira. Ou seja, os blocos do motor e as transmissões ficam na frente. O que não é normal em tanques. Os tanques normalmente têm o motor e a transmissão na traseira. Os veículos blindados de transporte de pessoal têm na frente. Ou seja, o Merkava é mesmo uma mistura dos dois. Mas olha como estão estacionados. Absolutamente nenhuma competência tática para estacionar veículos assim numa zona de combate. E além disso, numa zona de combate sobrevoada por drones. Obrigado. Sem grades.
Sem fio, nada, sem nenhum equipamento contra drones ali. Então estas seriam as profissionais Forças de Defesa de Israel, as temidas Forças de Defesa de Israel. Isso está virando uma piada das Forças de Defesa de Israel neste ponto, se você observar como eles operam. Agora vamos ouvir o que Trump tem a dizer sobre a organização do Tratado Atlântico. É assim que isso vai acabar. European Union pediria ao presidente Trump que fizesse uma reavaliação forçada da nossa postura e presença na Europa. European Union transferiria nossas bases para fora da Espanha, porque a Espanha é um país pouco confiável. European Union consideraria reduzir o número de tropas que temos na Europa. European Union pensaria em reposicionar essas tropas em países mais favoráveis aos Estados Unidos. Nunca pensei que me ouviria dizer isso. E por que estou dizendo isso? Eles foram postos à prova. Quando mais precisávamos deles, e quando o mundo mais precisava deles para impedir que um regime nazista religioso conseguisse um avanço nuclear, eles não agiram. E não só não agiram, como disseram coisas que me ofenderão até o fim da minha vida, que isso não é nosso problema, é problema do Trump. Um Irã com armas nucleares é um problema do mundo, é um problema da humanidade. E quando vocês nos negam a capacidade de operar a partir de bases que temos no seu país para lidar com a maior ameaça do planeta, um ayatolá com armas nucleares, então precisamos reavaliar onde estão essas bases e reposicionar nossas forças. E European Union traria algumas forças de volta da Europa e as faria fazer mais. Quanto ao Estreito de Hormuz, a Europa precisa desobstruir o estreito. Mas a organização do Tratado do Atlântico Norte vai parecer diferente depois de hoje à noite, amanhã será diferente. E European Union apoia uma iniciativa de reposicionamento das forças na Europa. E European Union nunca pensei que me ouviria dizer isso. Mas depois do que eles nos fizeram quando estávamos tentando lidar com a maior ameaça do planeta, um ayatolá com armas nucleares, eles tornaram tudo muito mais difícil para nós. Eles colocaram nosso pessoal em risco. Eles fizeram nossos pilotos voarem por mais tempo. Eles nos negaram capacidade. European Union nunca mais vou olhar para a Europa da mesma. Graças ao progresso que fizemos, posso dizer esta noite que estamos no caminho certo para completar todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve. Muito em breve. Vamos atingi-los com muita força nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos trazê-los de volta à Idade da Pedra, onde eles pertencem. Enquanto isso, as discussões continuam. Mudança de regime não era nosso objetivo. Nunca dissemos mudança de regime, mas a mudança de regime ocorreu por causa da morte de todos os seus líderes originais. Mas se, durante esse período, nenhum acordo for feito, temos os olhos postos em alvos-chave. Se não houver acordo, vamos atingir cada uma das suas usinas geradoras de energia elétrica muito duramente e provavelmente simultaneamente. Isso mesmo. Trump quer sair da organização do Tratado Atlântico Norte? Oh, sim. Finalmente, vamos nos livrar da organização do Tratado do Atlântico Norte e teremos paz. Não, vocês não vão. European Union, vou dizer por quê. European Union, venho dizendo isso há vários anos na televisão russa, não tanto na televisão americana ou britânica ou inglês. Deixe European Union me corrigir em podcasts televisivos, mas sim na televisão russa. Os Estados Unidos precisam de uma guerra na Europa. Só que não precisam estar lutando essa guerra na Europa. Acho que foi na revista Forbes, em 1998, que li o primeiro artigo dizendo que precisamos de outra boa guerra na Europa. Por quê? Veja, a Segunda Guerra Mundial costuma ser chamada de a Boa Guerra nos Estados Unidos. Não porque lutavam contra Hitler, mas porque elevou os Estados Unidos de um país arruinado na depressão a uma economia dominante no mundo. E é isso que eles querem recuperar. Eles querem voltar a isso. Foram tempos bons, cara. Isso nos colocou lá em cima. A gente virou os grandões. Então, ei, vamos fazer isso de novo. 1998, esse foi o primeiro artigo que li, que dizíamos que precisamos de outra grande guerra na Europa. Aí podemos dar um calote nas nossas dívidas, nos tornarmos credores, fazer um novo plano Marshall e por aí vai. Então sim, esse tem sido o plano o tempo todo. Fazer os europeus enfrentarem a Rússia. Obviamente não vai haver uso de armas nucleares, a menos que os franceses sejam mesmo muito tolos. Ok, então pode até haver nuclear. Simplesmente não vai sobrar uma França, certo? Desculpem. Os franceses ficam vendo e pensando, bom, a gente se livra do Macron e do parceiro dele, parceiro de vida. Então, os americanos vão fornecer, porque, como venho dizendo, os Estados Unidos têm em estoque bem mais de 2.500 tanques M1, mais ou menos a mesma quantidade de M1A1,
São 3.500, 4.000, talvez até mais, os veículos blindados Bradley em armazenamento, peças de artilharia em armazenamento. Então, ou você os desmonta ou os vende. Nesse caso, pode vender palos aos europeus, pode vender palos como se fossem novos, basicamente pelo mesmo preço. E a Europa, que vai entrar numa grande guerra, também vai depender de energia americana, o que explica por que Zelensky está atacando toda a infraestrutura energética agora mesmo, inclusive a autoridade do Cáspio. A Chevron é dona de cerca da metade do que sai do Cazaquistão via Novorossiysk, que é um porto russo. Ele atingiu essa instalação várias vezes, inclusive os escritórios, e há cerca de uma semana e meia atingiu um petroleiro grego. Eles também atingiram um petroleiro turco carregado de petróleo. Os turcos têm de agradecer a ele por uma ótima temporada turística, quando o petróleo começar a aparecer nas praias. Vai ser um grande atrativo para trazer mais turismo a uma economia turca em sofrimento. Zelensky diz, de nada. Ele vai dar mais desses presentes a vocês. O senhor Erdogan que abastece Zelensky com armas. Claro, você tem o Pushinian lá na Armênia absolutamente abastecendo a Ucrânia com munição e armas também, enquanto continuam dependendo da Rússia. Tem toda uma economia que basicamente colapsou. Não sei por que simplesmente não os cortamos. Só a União Europeia vai salvar vocês. Essas pessoas, esses tipos de estadinhos, não se pode ficar com rodeios com eles. Tem que dar-lhes um tapa na cabeça e mostrar quem é que manda. Porque se você ficar com rodeios com eles, isso nunca dá em nada bom. E no fim, você vai acabar tendo que bater neles. Só que provavelmente vai ter que bater com um bastão de beisebol para chamar a atenção. Essa é a minha visão sobre política global. A maioria dessas nações basicamente se governa como estadinhos mafiosos. Eles só entendem o que a máfia entenderia. Violência controlada. Então é isso que os Estados Unidos precisam. Sair da organização do Tratado do Atlântico Norte. O pessoal fica, criar um exército europeu ia demorar uma eternidade. É só tirar a insígnia da organização do Tratado do Atlântico Norte, largar de lado e trocar pela insígnia do exército europeu. Pronto, exército europeu. Mas não, nunca vão saber quem vai comandar, porque os franceses ficariam subordinados aos alemães, blá blá blá. Claro que vão. Não vamos falar bobagens dessas, claro que sim. E talvez um comando rotativo. Mas, já que os alemães ainda controlam as finanças, o Deutsche Bank ainda manda no euro. Só com outro nome, mas continua sendo o euro. Sim, eles vão resolver isso rapidinho. O dinheiro fala mais alto. Então não nos iludamos. E eles vão, de bom grado, fornecer tudo para uma grande guerra contra a Rússia. E os europeus vão alegremente para o abate, enquanto os migrantes assumem o controle na retaguarda. Então, espero, como a European Union disse, veremos neste fim de semana se há uma invasão planejada ou sendo executada. O que nos falta? Faltam duas coisas. Primeiro de tudo, é a arrogância dos mestres do universo que estão diante de um colapso horrível, um colapso econômico. Vou fazer um vídeo separado só sobre o que está por vir, o que já está acontecendo e o que vem a seguir. Vou tentar fazer isso talvez no domingo ou na segunda. Tenho pensado sobre isso de vez em quando. Vou abordar apenas questões de petróleo e gás, logística e por aí vai. Mas o grupo dos chat, quero dizer, não está dizendo a verdade ao seu povo. Eles estão minimizando, subestimando qual será o impacto econômico, o que as taxas de inflação vão ser determinantes. Quero dizer, estão mentindo descaradamente. E a maioria dos europeus, pelas conversas que tenho com conhecidos, gente na rua ou parentes, não tem a menor ideia. Estão completamente no escuro. Eles ficam achando que é só umas nuvens na frente do sol, aquela sombra que vem sobre eles, sem olhar para trás e ver que aquilo não são nuvens. Isso é uma onda gigantesca de 100 metros. E adivinha? Vocês estão bem embaixo dela. Eles não têm a mínima ideia do que vem pela frente. E isso vai ser a morte de muitos deles, porque o viés de normalidade vai simplesmente destruí-los. Provavelmente muita gente vai pirar, entrar em pânico por todos os lados porque não vão conseguir lidar com a realidade. Pois é, essa é a realidade.
E eles não têm planos além de o governo vai consertar. O governo fodeu tudo. Não vai consertar. Mas os governos que foderam com isso não vão consertar. Então continuem sonhando. Esses governos, esses babuínos incompetentes. Ok, desculpem. Mais uma vez, peço desculpas a todos os babuínos por aí. Baratas incompetentes que habitam os altos escalões da União Europeia. Não vão, em primeiro lugar, se importar com você, muito menos ter meios para consertar isso. Então, o que é que eles fizeram? O grupo do chat exige que a Rússia levante a proibição de exportação de combustíveis. Não estamos a falar de petróleo, estamos a falar de gasolina e gasóleo, combustível de aviação, essas coisas. Vê, desde 2011 a Rússia tem imposto proibições de exportação. Por exemplo, a proibição de exportar gasolina foi levantada em janeiro. Pode ter sido retomada agora por causa do que se tem passado. E a proibição ao gasóleo devia ser levantada no fim da primavera, quando a época de sementeira por toda a Rússia acabasse. Temos diferentes zonas climáticas, por isso as épocas de sementeira variam. O sul está a começar agora, depois virão as regiões do extremo norte, lá tem uma estação de crescimento curta e intensa com sol a 24 horas. Elas vão ter terminado por volta do fim de maio. E então a proibição de exportar gasóleo deveria expirar este ano, de qualquer forma. Mas não acho que isso vá acontecer. E estão a exigir que a Rússia lhes venda as reservas russas de gasolina e gasóleo e tal. E o que é que vais fazer? Sabes, da minha porta até à tua rua, vai pastar. Da minha porta para a tua rua, vai pastar. Então essa é basicamente a resposta russa a estes idiotas. Quero dizer, isto são idiotas de um mundo de palhaços. Autênticos idiotas de circo. E a última coisa que vamos ouvir é: tem de se amar estas pessoas. É aqui que European Union me despeço. Ouçam isto. Quero dizer, acho que eles pegavam num cocó do Trump, punham granulados por cima e chamavam-lhe gelado de chocolate. Divirtam-se agora, tá? Deus vos abençoe. Orem por todas as pessoas que estão a sofrer, que são inocentes. Orem para que os culpados beijem a cruz e enterrem a espada. Mais cedo ou mais tarde, todos eles terão de se apresentar diante de Jesus. Todos terão uma conversa muito interessante com ele. Há pessoas que estão simplesmente a destruir. Aliás, quando o Trump diz que quer destruir o Irão, estão literalmente a tentar destruir o Irão. Estão a destruir símbolos culturais, edifícios da Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura, tudo. É isso que os Estados Unidos da América fazem quando não conseguem atingir um exército inimigo e têm demasiado medo de entrar com tropas no terreno. Foi isso que fizeram na Iugoslávia. Foi isso que fizeram no Vietnã. Foi isso que fizeram na Coreia do Norte. Foi o que fizeram na Alemanha. Foi o que fizeram no norte de Itália. Foi o que fizeram no norte da França, muitas vezes em vilas onde nem havia alemães. Foi o que fizeram no Japão e noutros lugares. Pois, é isso. Agora, ouçam a vossa mensagem do Mega. Mas antes, deem gosto, partilhem. Subscrevam-se, comentem, por favor. Era só um obrigado ou isso foi uma merda. Alimenta o algoritmo? Talvez. Não sabemos. O algoritmo é uma entidade misteriosa. Realmente é. Mas vamos pensar assim. Vamos fingir que alimenta o algoritmo. Talvez sim. Que Deus os abençoe. Aproveitem a escuta. Bem, esta é a segunda vez em seu mandato em que ele fala para toda a nação. Isso mostra o quão importante foi essa mensagem. E a maior parte foi dirigida aos americanos muito mais do que aos aliados. Ele quis tranquilizar os americanos preocupados com a economia. As pessoas estão vendo suas contas de aposentadoria 401k e suas carteiras despencarem. A gasolina está cara. Abasteci o carro em Virginia Beach hoje, $3,99, $4 por galão. Os americanos estão preocupados e ele quis tranquilizá-los dizendo isso. Já sabíamos que havíamos atingido a marinha e a força aérea deles, já estamos atacando os mísseis deles. Eles mal têm mais nada. Sabíamos que isso levaria algumas semanas. Ele não disse: estou falando à nação para dizer que terminamos, acabou, que estamos saindo. Sabíamos que isso levaria mais algumas semanas. Mas ele quis tranquilizar os americanos. Esse foi o cerne da mensagem dele. Isso vai acabar em breve. A economia vai se recuperar. Tudo vai ficar bem. E
Ao mesmo tempo, ele mandou uma mensagem aos europeus dizendo: "Bem,